Jornal Anhanguera de volta e em Lusiânia, mãe e filha viveram momentos de terror e medo. As duas ficaram sob a mira de bandidos armados dentro de casa. Os criminosos conseguiram entrar se passando por funcionários dos Correios. Era por volta das 9 da manhã quando o interfone tocou. Antes de abrir o portão, a moradora, que prefere não mostrar o rosto, viu no monitor das câmeras que era um homem com o uniforme dos Correios. Quando abriu a porta, 2 homens anunciaram o assalto. Era uma moto com um rapaz, tinha uma maletinha atrás da moto, igual a dos Correios, e a buzina, igualzinha da moto dos Correios. Os assaltantes levaram dinheiro, o carro da família e o aparelho que grava as imagens das câmeras de segurança. Foi quase 1 hora que a mulher e a filha de 12 anos ficaram na mira de homens armados. As vítimas ficaram trancadas dentro de um quarto. Quando elas perceberam que os bandidos foram embora, começaram a pensar como iam pedir ajuda. Foi aí que elas tiveram a seguinte ideia. Escreveram este bilhete aqui, enrolaram no vidro de shampoo, amarraram com fio dental e aí jogaram por cima do muro da vizinha, que ligou para a polícia. Uma sensação horrível, algo muito grave, é muito traumático. Sobre o uso de uniforme de carteiro por assaltantes aqui em Lusiânia, em nota os Correios informaram que não sabiam do caso. Os uniformes da empresa são confeccionados aí, segundo a empresa, por meio de contrato de licitação centralizado em Brasília. Os Correios alertam para que a população fique sempre atenta ao uso completo do uniforme pelos carteiros, incluindo aí a utilização do crachá também do funcionário. E a gente segue falando sobre esse assunto com o delegado Daniel Marcelino. Delegado, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Boa tarde. Delegado, em casos como esse, qual seria a orientação para o morador? Porque a gente imagina que seja uma situação complicada, né? A maioria das pessoas que, inclusive, estão assistindo a gente, abririam a porta, no caso de uma pessoa uniformizada, né? A orientação da Polícia Civil, primeiramente, inicialmente, com relação ao caso, a Polícia Civil está com as investigações adiantadas, né? O número de roubos na região diminuiu significativamente, mas esse tipo de caso ele não é comum. Independentemente disso, o que a Polícia Civil orienta a estes moradores? Que possuem sempre uma postura de desconfiança, né? Com relação a esse caso aí do carteiro, né? Se estava esperando, né, algum tipo de encomenda, né, e solicita ali ao carteiro antes de abrir o portão ou qualquer outro tipo de funcionário que seja da companhia de águas ou qualquer outro funcionário que esteja ali com a pessoa se passando por funcionário, que indague, né, faça algumas perguntas antes de abrir o portão. E no momento da desconfiança, que ligue imediatamente à Polícia Militar ou à Polícia Civil. De repente, uma pergunta mais específica para identificar que se trata de um funcionário, porque a gente viu no caso dos Correios, mas muita gente também costuma ter medo, né, de receber agente de saúde em casa, por já ter visto algum caso parecido, né, e aí acabam desconfiando também, né? Infelizmente, os criminosos estão utilizando, né, dessas técnicas para cometer esses crimes, então nossa orientação é que a população tenha realmente uma postura de desconfiança, que cria esses mecanismos e no momento da desconfiança que entra em contato imediatamente com a Polícia Militar ou com a Polícia Civil para que apure o caso e vá ao local e aborde essa pessoa para averiguar se ela realmente é um agente do Estado ou é um criminoso aí, travestido de agente. E fora isso também tem a responsabilidade das empresas, né? Essa facilitação de compra de uniformes, as empresas precisam de alguns protocolos para liberar esses uniformes. E caso não cumpra esses protocolos, alguém que efetue a venda, seja de uma camisa policial, seja uma camisa de uma empresa, né, que tem a venda restrita, também está passivo de responder criminalmente. As empresas de alguma forma podem responder então por casos como esse? Se ficar comprovado que a empresa está facilitando ou não está utilizando os mecanismos, né, necessários para a venda, obviamente ela pode ser responsabilizada. Nesse caso a gente não tem como saber se de fato era um uniforme ou se de repente podia ser uma cópia, né? Nesse caso a gente está apurando ainda para saber se há responsabilidade na venda ou se alguém vendeu, se o uniforme realmente era dos Correios ou se era uma réplica. E como a pessoa pode entrar naquele momento em contato com a polícia? No caso de uma desconfiança, por exemplo, os agentes ou as pessoas ainda estão do lado de fora, é possível mantê-la ali algum tempo para tentar ligar para a polícia? O que é possível a pessoa fazer? A polícia, nós aconselhamos que, diante de uma mera desconfiança, que ligue imediatamente, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, para que vá ao local e faça a averiguação, né? Até com o motivo de precaver um crime.
E num caso como esse ali, elas encontraram até uma saída, né, enquanto elas estavam presas ali no banheiro, de se comunicar com outra pessoa, né? Se tivesse um jeito de falar com a polícia, algum celular também, naquele momento é o melhor a ser feito, né? Sim, pode entrar em contato imediatamente, não só a polícia militar, mas como a polícia civil também possui um mecanismo de disque denúncia, tem um 97 e 190, pode ligar imediatamente. As viaturas também da área possuem telefones que são acessíveis à população, né? A população local tem acesso a esse tipo de telefone, e em qualquer tipo de desconfiança, que o cidadão entre imediatamente em contato com a polícia. Delegado, você falou também que esses casos eles não são comuns aqui no entorno, né? É um caso um pouco atípico. Não tem outros casos parecidos ainda registrados? É um caso um pouco atípico, né? Mas já verificamos, né, a ocorrência não só deste caso, mas como outro, em que eles utilizaram uniformes de empresas para cometer crimes. Ou seja, eles teriam... Não se sabe ainda se eles estão cometendo esse mesmo tipo de crime, né, com esse mesmo uniforme. É importante até que se as pessoas já passaram por isso, que elas entrem em contato, isso, né, que entrem em contato com a Polícia Civil, que procure as delegacias especializadas aqui em Lusiânia, né, o Grupo de Repreensão a Crimes Patrimoniais, e que procure qualquer delegacia mais próxima para comunicar o fato, para que entre também nessa investigação. Tá ok, delegado. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui no Jornal. Boa tarde. E tem vaga de emprego nos municípios aqui do entorno? Vamos conferir? Em Águas Lindas, são 7 vagas. 5 de designers de sobrancelha, uma vaga de representante comercial autônomo e uma vaga de gerente de vendas. Em Novo Gama, são 4 vagas. Uma de representante comercial autônomo, uma vaga de assistente de recursos humanos, uma vaga de auxiliar de recursos humanos e uma vaga de torneiro mecânico. E a gente vai agora para Novo Gama, no setor Santa Bárbara, lá no Pedregal. A Camila Castro esteve lá para mostrar a reclamação dos moradores que estão revoltados com 2 situações. Uma na rua Dona Jacira, tem uma creche que começou a ser construída, mas a obra parou e está entregue ao tempo. Sem a creche, a rua também não começou a receber melhorias, como, por exemplo, a pavimentação. Hoje eu estou aqui no Vale do Pedregal, no setor de mães Santa Bárbara, mas de área nobre não tem nada, porque nem asfalto esses moradores aqui estão tendo. Dá só uma olhada na situação dessa rua que fica aqui. Gente, é impressionante, né? Eu vou começar falando aqui com o Marcos, porque essa situação não é de hoje, né? É antiga, inclusive a nossa equipe de reportagem já esteve aqui, já mostrou esse problema. Você lembra o que a prefeitura disse na época? Lembro, a prefeitura falou que ia terminar as obras em fevereiro, e até agora nada, né? Já vai começar o período chuvoso de novo, e eles só colocaram a manilha aqui e o asfalto sequer nem chegou. Ou seja, eles então vieram aqui e fizeram esses primeiros serviços. Foi, e o asfalto até agora. Enquanto isso, a situação piora a cada dia. Tem outro problema que perturba muitos moradores aqui dessa região, além do asfalto. É essa creche aqui, ó, que a gente também já mostrou, né, Viviane? Tá fechada, a sua filha tem 3 anos, poderia estar estudando bem pertinho de casa, mas a realidade é outra. Verdade, esse ano já era para ela estar estudando, só que ela perdeu o ano letivo. Inclusive ainda vieram outros jornalistas, fizeram reportagem, entraram lá e filmaram tudo. Mas mesmo assim a gente não conseguiu nada, não obteve nenhum retorno. Só para a gente ter uma ideia aí de tempo, né, de quando que essa creche foi construída, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse pequenininho aqui, ó, tinha 6 meses quando a creche começou a ser construída. Mãezinha, quantos anos ele tem hoje? Hoje meu filho tem 3 anos de idade e essa creche foi começada a construir, ele tinha 6 meses de vida ainda e até hoje está desse problema aqui, ó, tudo acabando, tinta acabando, tudo, a creche está se acabando por abandono. Meu filho hoje já tem 3 anos e nada foi resolvido. Ou seja, crianças que poderiam estar na escola e hoje estão em casa com essas mães porque elas não têm condição de pagar uma escola particular para essas crianças. E aí eles ficam assim, olha só, hoje, um dia de semana como esse, essas crianças poderiam estar bem aqui, gente, estudando, né? E a esperança dos moradores é que essa creche comece a funcionar, porque só assim, quem sabe, o asfalto possa chegar aqui nessa rua. Porque, gente, realmente é uma situação revoltante, né? É demais, né? E, tipo, tem muitas crianças que têm acesso por aqui para poder ir para a escolinha ali estudar também, né? Tem o senhorzinho que mora aqui também, se eu não me engano, é ele aqui. Isso, exatamente, ele está bem aqui. É um perigo para ele também, que anda aqui no meio dessa buraqueira, no meio desse entulho. Com certeza, eu vou falar com ele agora. Ele já
sofreu acidentes aqui, ele e a esposa, né? Ao sair de casa, vocês já tropeçaram aqui e caíram, é isso? Para ela passar aqui é uma luta, eu também tenho a coluna, tive um acidente, ela quebrou a perna bem aí. A gente sair com o carrinho dela de verdura, que é o ramo dela esse, vendendo aí na rua. Nós temos que empurrar esse carrinho aqui, cheio de verdura, que ela compra para revender, né? Esse povo aí tudo compra as coisinhas dela para ganhar um pão de cada dia. Porque aqui eu trago aluguel, né? Aí a situação é essa mesmo, né? Não está fácil para nenhum desses moradores. Imagina só, não ter asfalto e nem educação. Então vamos encerrar essa reportagem. Essa é a segunda vez que a nossa equipe vem aqui. Vamos ouvir então qual que é a resposta dessa vez aí da prefeitura aqui da cidade. Vamos ouvir aí, né, se eles vão dar algum prazo. Sobre a falta de pavimentação na rua Dona Jacira, a prefeitura informou em nota que nos próximos dias será encaminhado um responsável do setor ao local. Depois da visita técnica será realizado um relatório de necessidades e a rua vai entrar no cronograma de trabalho. Sobre a creche, a assessoria de Novo Gama disse que a obra é do governo do estado. A finalização e aquisição de equipamentos para estrutura e salas são também de responsabilidade do estado. A prefeitura, através da Secretaria de Educação, continua realizando esforços ao governo do estado de Goiás para colocar a creche em funcionamento. Pausa rápida para os comerciais e a gente fala da previsão do tempo para toda a região do entorno. E pode acreditar, na maior parte do estado, essa é a nossa realidade, um calorão, até mesmo na região mais fria. Os detalhes daqui a pouco. A Polícia Civil confirmou hoje a morte da terceira vítima do crime que aconteceu em Novo Gama no último domingo. Carlos Calixto do Nascimento Souza, de 16 anos, estava internado no Hospital de Base de Brasília. Ele e outras 3 pessoas estavam em uma festa no Pedregal, em Novo Gama, quando um homem armado chegou e atirou contra eles. 2 vítimas morreram na hora. A 4ª vítima continua internada no Hospital de Base de Brasília. Mudando de assunto, o calor tá demais, né? E a gente vê agora como fica o clima aqui no entorno. Hoje é a Camila Castro que está aqui comigo no estúdio. Camila, boa tarde para você. Oi, Thalia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Calorão, né, Camila? Continua desse jeito aí pelos próximos dias? Com certeza. Olha só, se você acha que tá quente, eu não tenho uma notícia muito boa não, viu? Vai piorar, acredite, vai esquentar ainda mais. E segundo o IMET, a umidade relativa do ar vai começar a despencar de novo. Isso a partir de amanhã. Isso porque uma massa de ar quente e seco ganhou força novamente aqui na nossa região. Ou seja, vamos voltar a ter aqueles dias sufocantes. E olha, gente, por enquanto também continuamos sem chuva. Ou seja, para quem não gosta muito de calor, a notícia realmente não é boa, né? Não é nada boa. Eu estava até comentando isso agora há pouco. Eu vi pessoas falando assim, tá muito quente. Olha, vai piorar, gente, tem jeito não. Vamos então para as temperaturas aqui na nossa região? Vamos sim, olha só, gente. De ontem para hoje, as máximas caíram um pouquinho. Na região norte, como sempre, muito quente. A mínima para lá é de 20 e a máxima de 38 graus. Já aqui na nossa região, na região leste, a mínima é de 15 e a máxima é de 34 graus. Hora de ver como é que fica, então, aqui no entorno de Brasília. Lá em Formosa tem um sol para cada um, né? Por enquanto, a temperatura por lá se mantém aí nos 33 graus de máxima, assim como em Planaltina, Novo Gama, as mínimas por lá são de 16 e a máxima de 32. E lá em Cristalina, que costuma ser bem fresquinho, tá bem quente também, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Ou seja, gente, não tem para onde fugir, é solzão mesmo, aparecendo entre nuvens e mesmo assim tem poucas nuvens no céu, umidade relativa do ar já está aqui ó, na casa dos 20% e vai cair ainda mais isso a partir de amanhã. E olha, o IMET prevê que a gente chegue aí naquele estado de alerta novamente, porque a umidade relativa do ar pode ficar na casa dos 12% novamente. Ou seja, Camila, como você disse, não tem como fugir, mas tem aí, de repente, como amenizar um pouquinho, né? Tem sim, a gente sempre dá dicas, né? Então, tem que seguir mesmo, tomar muita água e umidificar bem o ambiente. E até a gente estava falando, né, que algumas regiões aí que são conhecidas por serem mais frias, né, aqui no estado, também estão passando por esse calorão, né? Que é o caso de Cristalina, né, gente? Então, assim, todas as regiões estão assim mesmo. E o calorão, né, realmente está castigando os goianos. E lá de Jataí a gente preparou uma reportagem, vamos ver.
Jataí é conhecida por ser uma das cidades mais frescas e frias do estado. Mas, ultimamente, a coisa não tá fácil não. Vento quente, sol de rachar, vale tudo para tentar se proteger. O jeito é se refrescar, aquele geladinho, o picolé na rua e recorrer àquela boa sombra e água de coco fresca. É difícil, viu, você andar no sol com esse calor, com um bebezinho, tá muito terrível. Tem que ir pra piscina, né? Não for na piscina, não é fresca, não. Mas curtir a piscina até o fim de semana chegar tá longe. E segundo essa climatologista, a previsão é de mais calor, clima seco e nada de chuvas por enquanto. A gente está aí sob uma massa de ar seco e quente, que tem temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar. A dona Verícia, para tentar driblar o calor, aposta no... açaí, com certeza, toda hora. Nessa açaiteria são 40 caixas por semana, mais ou menos 200 litros de açaí consumidos e, segundo o proprietário, o consumo inclusive aumentou em 70% por causa do calor. A gente observa aqui, ó, que ainda tem um produto, mas já aconteceu dele acabar por causa do tempo. Tive que ir às pressas buscar em Goiânia, pedir para a transportadora para mandar para mim, porque realmente é muito difícil, é muito complicado e eu consegui trazer a tempo, mas quase tive que fechar a loja. Açaí é bom demais, né? Conhecida também como Jussara, isso lá no Maranhão, mas aqui no Centro-Oeste, açaí, gente, ainda mais nesse calor, quem não gosta, né? E olha, você sabia que existem cerca de 10 mil espécies de ipês no Brasil? E por isso, hoje, as nossas participações, eu preparei um especial de ipês. Eu começo mostrando esse ipê rosa, ainda é possível encontrar essa espécie por aí, viu? Essa, por exemplo, está na BR-040. A Rosiana Barbosa estava indo sentido Cristalina quando parou para fotografar e, claro, mandou logo pra gente, né? E agora... olha, quando eu vi essa foto aí desse ipê branco no nosso WhatsApp, eu fiquei encantada. Essa é a primeira foto de ipê branco que a gente recebe e quem fez esse registro foi o Alexandre Rodrigues, lá de Formosa. Agora, uma curiosidade sobre os ipês. Eles podem chegar até 16 metros de altura, bem alto, né? Essas espécies surgiram em meados de 1890, ou seja, são espécies bem antigas mesmo. E para encerrar, eu não poderia deixar de fora, é claro, o ipê amarelo, né? Que estão bombando aí nesses últimos 15 dias. Eu achei essa foto sensacional. E olha, Thalia, que lindo esse tapete de flores. Foi o Nelson Moreira que fez essa foto aqui de Lusiânia. É bacana, né? Sempre que começa, né, a cair as flores, faz essa vista bonita aí, né, Camila? Pois é, apesar de ser sinal de que eles já estão começando a ir embora, mas dá um efeito muito bacana mesmo. E é com essa leva de ipês, né, que a gente termina aqui por hoje, né, Camila? Obrigada mais uma vez pela sua participação. Amanhã a gente volta. Lembrando, quarta-feira, amanhã vai começar a esquentar ainda mais, tá bom? Até amanhã. Obrigada, Camila. E o Jornal Anhanguera vai ficando por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte. Para você, uma boa tarde e a gente volta a se ver amanhã.